Um homem pode estar destruído, mas nunca derrotado. Em O Velho e o Mar, clássico da literatura americana escrito por Ernest Hemingway, um velho pescador que está 84 dias sem pescar nada, se enfia sozinho em alto mar e acaba pegando um peixe de tamanho descomunal. Os dois vão travar uma batalha intensa que dura dias e que exige não apenas a força corporal desse velho, mas também a de seu espírito. Sozinho em alto mar, apenas com seus pensamentos, tristezas, angústias e pequenas alegrias, o homem vai lutar e ser derrotado honestamente por esse enorme peixe. O Velho e o Mar é uma história sobre fé na humanidade e sua capacidade de superar limitações que a vida nos coloca. Vamos falar mais sobre isso? Meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. O Velho e o Mar é uma dessas histórias que vão dilacerar você completamente. Sério, essa história acabou comigo. Em pouco mais de 100 páginas, o Ernest Hemingway nos apresenta o velho Santiago, que vive sozinho num pequeno vilarejo em Cuba. Santiago está 84 dias sem pescar nada. Ele sai todos os dias com seu barco para o alto mar, mas não pega nenhum peixe. Ele não tem família, não tem esposa, não tem filhos, vive sozinho numa pequena cabana que está caindo aos pedaços. Ele mal tem dinheiro para comprar comida ou roupas. A sua única ajuda vem de Manolim, um jovem garoto que sonha em ser um pescador e que vê em Santiago um exemplo a ser seguido. Manolim ajuda o Santiago a preparar o barco, embora o próprio Santiago prefira ir ao mar sozinho. Ser um pescador é lidar constantemente com a sorte, com as mudanças do tempo. Tem dias que vai estar com a maré mais alta, tem dia que o sol vai estar mais forte. Uma chuva pode mudar todos os seus planos. E Santiago, apesar de ser experiente e respeitado pelos pescadores ali da região, não consegue pescar nada há vários dias. Não suportando mais essa situação, ele parte para o mar, decidido a mudar as coisas. Ele e o Manolim acordam cedo, preparam um barco, arrumam as iscas, as varas de pescar. O Santiago parte para o mar em uma aventura solitária que irá mudar a vida deste velho homem. A partir desse momento aqui no vídeo nós teremos spoilers, mas nada do que eu for falar aqui não está escrito na própria sinopse do livro, certo? E também é um livro de 1952. Já passou da hora de você considerar isso um spoiler. O Santiago vai ficar dias em alto mar e ele vai tentar lidar com essa situação da melhor maneira possível. Ele prepara todo o ambiente, joga as iscas no mar e senta no seu pequeno barco esperando que algo aconteça. Ele não tem nada além da sua própria companhia e uma garrafa de água. O tempo passa e nada acontece. Até que de repente um peixe enorme morde a isca e fica preso ali na isca, né? Não sei exatamente qual é o termo correto. O Santiago aos poucos percebe que esse peixe é muito maior do que ele imaginava, algo que ele nunca viu em todos esses anos como pescador. O homem então se segura nessa linha e vai passar os próximos dias desse jeito, grudado ao peixe. Enquanto eu li esse livro, eu fiquei muito angustiada pela situação do Santiago. Ele é um senhor muito mais velho, né, um cara muito mais velho, que não come direito, que levou apenas uma garrafa de água para o mar, não tem ajuda, nem ninguém ao redor. Ele poderia simplesmente dar meia volta e desistir dessa ideia, retornar ao vilarejo e deixar para trás essa história de pescar um grande peixe. Ao mesmo tempo que dá para entender o motivo dele estar ali. Ele é um homem velho que sente que o seu tempo está chegando ao fim. O Santiago vive sozinho nessa casa caindo aos pedaços, a gente não sabe se ele tem filhos, se ele tem esposa, se ele tem família. E o que ele tem a perder, afinal de contas, ao entrar em alto mar em busca de um grande peixe? Aparentemente nada. Mas talvez seja no sofrimento que revelamos quem realmente somos. Quando ele pega o peixe, ele fica pensando quanto poderia receber se vendesse esse peixe no mercado ali do vilarejo. Dá para perceber que aquilo é um tesouro para ele, e ele é um pirata que precisa levar esse baú amaldiçoado para casa. Além de angústias, eu fiquei muito maravilhada com os conhecimentos que esse homem possui. Tem algumas cenas do livro que são muito vívidas, você quase pode sentir o que o Santiago está fazendo. E uma dessas coisas, um desses momentos é quando ele coloca a mão na água e consegue sentir qual é o tamanho do peixe que está preso embaixo do barco dele. Não precisa de bússola para se localizar, para se movimentar, ele apenas observa ao seu redor e percebe o movimento do vento, do sol, das nuvens. Existem algumas profissões antigas que são puramente braçais e exigem um saber empírico, uma relação próxima
com a natureza. E nós, os meros mortais que trabalhamos em frente ao computador, jamais saberemos metade do que esses homens e essas mulheres sabem. Então eu fiquei maravilhada lendo tudo isso e imaginando o quanto uma pessoa pode saber sobre o mar, sobre a natureza, estando imersa ali todos os dias durante tantos anos. Esse é um daqueles poucos livros que você sente a felicidade e a dor dos personagens como se fosse sua. E isso, é claro, se deve à escrita do Hemingway. É um texto curto, leve, fácil de ler, mas que com poucas palavras conseguem te deixar triste, eufórico, angustiado, emocionado. Para quem não conhece, esse autor tem uma história surreal que parece até ficção, e toda a experiência de vida dele é refletida nos livros. Veja só, fica aqui comigo. Eu vou te contar como é a história desse cara e você vai achar fantástico, assim como eu achei. O Hemingway nasceu em 1899 em Oak Park, um subúrbio de Chicago. O seu pai era médico e apaixonado por caça e pesca. Então, desde criança, o Ernest passava os verões em Michigan aprendendo a pescar, remar, caçar e sobreviver na natureza. Essas experiências apareceriam posteriormente em toda a sua escrita. Já sua mãe, por outro lado, era musicista e queria que o Ernest estudasse artes. A relação dos dois era muito delicada e foi muito complexa durante boa parte da vida dos dois. E enquanto isso, o Ernest, por sua vez, nutria uma atenção especial ali para o seu pai. Diversos estudiosos acreditam até que foi nessa infância dividida entre disciplina, natureza e arte que surgiu a visão de masculinidade do Ernest. Uma masculinidade silenciosa, resistente, prática. Mas tudo mudou com a chegada da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, o Ernest queria muito lutar, mas ele foi rejeitado pelo exército por causa de um problema na visão. Mas como ele era muito teimoso e decidido, ele deu seu jeito ali de participar, de se alistar e foi trabalhar como motorista de ambulância da Cruz Vermelha lá na Itália. No entanto, pouco tempo depois, ele foi atingido por uma explosão de morteiro que deixou mais de 200 fragmentos de metal que ficaram alojados ali nas suas pernas. E mesmo gravemente ferido, o Ernest carregou um soldado italiano para um local seguro antes de desmaiar. E por esse feito, ele recebeu uma medalha italiana por bravura. Durante sua recuperação, ele até se apaixonou por uma enfermeira chamada Agnes von Kurowski, mas os dois acabaram rompendo o relacionamento ali por carta. E esse episódio inspirou seu romance Adeus às Armas. Foi nesse período que o Ernest descobriu dois temas que nunca abandonariam a sua escrita. A guerra destrói suas ilusões e o sofrimento pode revelar quem somos. Já na década de 20, ele se mudou para Paris e virou jornalista. Foi lá que ele conheceu escritores que mudariam a sua carreira para sempre, como Gertrude Stein, Ezra Pound e James Joyce. A Gertrude Stein, por exemplo, disse ao Hemingway uma frase que marcaria uma época: "Vocês são a geração perdida". Ela se referia aos jovens que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial e voltaram para suas casas, mas não acreditavam mais nos antigos valores ali da sua sociedade e não viam mais sentido na vida. Essa ideia deu origem ao romance O Sol Também Se Levanta, e a cidade de Paris, onde o Ernest estava ali na época, também foi responsável por moldar o seu estilo de escrita. O Hemingway gostava de acordar cedo para escrever e fazia isso geralmente em pé. Ele colocava a máquina de escrever assim, apoiada sobre várias outras coisas, ou na própria mesa, e escrevia em pé. Uma coisa muito particular, né? E ele acreditava que o escritor deveria retirar tudo que fosse desnecessário para o seu texto. Ou seja, frases muito curtas, poucos adjetivos, diálogos vazios, emoções escondidas sob ações, e ele chamava isso de teoria do iceberg, que apenas 1/8 do iceberg aparece acima da água e o restante permanece oculto. O leitor sente muito mais do que o texto entrega. E eu senti isso quando eu li O Velho e o Mar, como se aquele texto curto me proporcionasse mais do que ele realmente estava me mostrando. Então, por mais que seja um livro curto, eu fiquei com a sensação de que tinha algo oculto por trás das palavras, algo do qual eu precisava ler de novo e entender a peculiaridade daquilo, a singularidade, a delicadeza daquelas palavras. Essa ideia praticamente influenciou toda a literatura americana do século XX.
Na década de 30, o Ernest passou boa parte do seu tempo em Cuba. Ele comprou um barco chamado Pilar, onde passava dias pescando no Golfo do México, e foi lá que ele conheceu pescadores que inspiraram o personagem do Santiago. Um deles era quase uma lenda urbana, um cara famoso por pescar sozinho em mar aberto, e o Hemingway observava atentamente os gestos daquele cara, a sua linguagem e a sua relação quase que espiritual com o oceano. Quando ele escreveu O Velho e o Mar, em 1951, o Ernest transformou décadas de observação, tanto na guerra, quanto no mar, quanto na caça, em literatura. Antes do livro O Velho e o Mar, muitos críticos falavam que o Hemingway estava acabado, que o seu último grande sucesso já tinha ficado para trás. Então ele publicou essa curta história com menos de 30 mil palavras sobre um pescador, e de repente isso vira um fenômeno mundial. O Hemingway recebeu um prêmio Pulitzer de ficção e no ano seguinte um prêmio Nobel da literatura. E a Academia Sueca, ela até destacou a influência sobre o estilo narrativo moderno, tanto quanto a força demonstrada em O Velho Mar. E o mais engraçado disso tudo é que, embora ele tenha ganhado vários prêmios, ele estava tão debilitado por conta de graves acidentes que ele nem foi receber esses prêmios. O Hemingway sobreviveu a uma sequência surreal de acidentes. Em uma viagem pela África, 2 acidentes aéreos em 2 dias consecutivos. O primeiro, o avião caiu e no dia seguinte, ao tentar sair da região em outra aeronave, o segundo avião também caiu durante a decolagem. E os jornais chegaram a publicar dizendo que o Hemingway estava morto, né, que ele não sobreviveu ao acidente, mas aí dias depois ele aparece, vivão. Saiu dos acidentes com queimaduras, fraturas, traumatismos e lesões na coluna e dores crônicas que vão acompanhar ele ali pelo resto da sua vida. O Ernest Hemingway é um desses caras que se tornaram um mito, uma ideia, uma entidade dentro da literatura. E por trás dessa imagem de aventureiro existia um homem profundamente atormentado, que sofria de depressão, ansiedade, alcoolismo, dores físicas constantes e uma provável predisposição genética a transtornos mentais, porque existiam pessoas na sua família que tinham esse tipo de situação, né, que passavam por esse tipo de situação. Nos últimos anos de sua vida, o Ernest passou por tratamentos médicos muito intensos, incluindo eletroconvulsoterapia, e que afetaram muito ali a sua memória. Então você pode pensar que um escritor cuja identidade depende da sua capacidade de escrever, isso foi devastador para ele, porque ele estava sofrendo de lapsos de memória e ele era um escritor, como que ele ia manejar as duas coisas? Então, em 1961, aos 61 anos, o Hemingway tira a própria vida dentro de casa em Idaho. Depois que eu soube desse desfecho do Hemingway, eu fiquei profundamente devastada, porque é um cara que teve uma vida aventureira, cheia de vida, cheia de aprendizados e que inspirou tantas outras pessoas, mas que infelizmente sucumbiu aos problemas da própria mente. Bom, é devastador, não tem outra palavra, é devastador. Mas voltando a falar de O Velho e o Mar, é uma leitura maravilhosa, que deixa você muito pensativo depois que você termina. É daqueles livros que a gente lembra que o ser humano pode ser muito bom, nós podemos superar limites que a vida nos coloca, e talvez seja por isso que essa obra encanta tanta gente desde os anos 50. Em meio a tanta tragédia, tanta notícia ruim que nós vemos na TV, nas redes sociais, nós nos esquecemos que existe o bom em nós, que podemos ser fortes, corajosos, aventureiros, mas também às vezes a vida pode nos pregar peças. Nem sempre vencer será a melhor saída, e existem dias que nós não vamos vencer, mas isso não quer dizer que nós estamos destruídos. Amanhã é outro dia. Tem uma frase que eu gosto bastante que é assim: Even if you're not ready for the day, it cannot always be night. Mesmo que você não esteja pronto para o dia, não será noite para sempre. Ou seja, todo sofrimento, ele há de ter um fim. Eu acho que eu passei anos me preparando para esse livro, eu sempre soube que ler alguma coisa do Hemingway seria uma experiência avassaladora, então eu acho que no meu inconsciente eu evitei isso durante anos. E é engraçado como as coisas entram na nossa vida de maneira despretensiosa. Eu acho que ler isso hoje, nos meus 29 anos, foi o timing perfeito, porque eu concordo que às vezes nós nos esquecemos o quanto podemos ser corajosos e capazes de superar os nossos limites.
Vamos conversar nos comentários. Você já conhecia esse livro? Você já leu O Velho e o Mar? Ou ficou interessado nessa leitura depois de eu ter te contado sobre ele aqui no livro? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para que esse canal cresça e atinja cada vez mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.